Abandonei minha família e meu noivo depois do que minha irmã fez. Preciso de um pequeno conselho sobre o assunto, pois não sei mais o que fazer. Eu tinha 21 anos quando meu noivo me pediu em casamento. Ele era a luz absoluta de minha vida. Nós nos conhecíamos desde a pré-escola e nossas famílias eram muito próximas. Ele vinha jantar conosco todos os dias e vice-versa. Ele não tem irmãos, mas eu tenho 2 irmãs mais velhas. O que é muito importante, pois ele também era muito próximo delas. Nós crescemos juntos. Quando começamos a namorar, acho que nossos pais não pararam de comemorar por semanas. Ele me ajudou a lidar com grande parte da minha ansiedade e, mesmo quando engordei um pouco e minha mãe me repreendeu dizendo que ele iria me deixar, ele a repreendeu e disse que me amava por quem eu era, não por minha aparência, apesar de afirmar que eu era a garota mais bonita do mundo para ele. Estávamos noivos há apenas 6 meses antes do incidente. Minha irmã mais velha do meio, vamos chamá-la de Nick, era uma pessoa muito fria, nunca demonstrava afeto, só se abria com meu noivo, pois dizia que o via como um irmão e que ele também a ajudou em muitos de seus momentos difíceis, como a luta contra o vício em drogas e a violação da lei. Eu e ela nunca nos entendemos, eu a amava muito porque ela era minha irmã, mas não gostava dela como pessoa. Do nada, ela me disse que queria me levar para uma boate, pois nunca tínhamos saído juntas antes e ela se sentia mal por estar tão distante de mim. Eu concordei e saímos naquela noite. Sair para uma boate não fazia muito meu estilo, mas depois de tomar alguns drinks, eu me soltei um pouco e comecei a me divertir. A noite estava indo bem até que Nick viu um cara do outro lado da sala que ela disse querer subir nele como em uma árvore. Perguntei a ela o que estava acontecendo, mas ela não disse nada. Continuei insistindo porque não queria que nossa noite fosse arruinada. Ela então me disse que o cara não queria o número dela, mas sim o meu. Eu lhe disse que ele era um perdedor e que havia muitos caras por aí que fariam de tudo para ficar com uma garota como ela, mas ela não cedeu. Ela me disse que precisava ir ao banheiro e que depois iríamos embora. Esperei por mais 1 hora e, durante esse tempo, tomei vários coquetéis diferentes, mas comecei a me sentir muito tonta e desorientada. Achei melhor ir para a casa de táxi, pois tinha certeza de que Nick tinha ido embora. Na saída, porém, encontrei um amigo de Nick com quem ela havia saído por pouco tempo. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda para chegar ao carro e eu expliquei que estava pegando um táxi. Ele disse que estava se preparando para sair e que poderíamos dividir um. Eu disse que tudo bem e saímos juntos da boate e entramos no primeiro táxi que vimos. Tentei encontrar meu celular na bolsa, mas me senti cada vez mais tonta. Não me lembro do que aconteceu depois, pois desmaiei e, na manhã seguinte, acordei em um sofá duro, com a cabeça latejando. Quando acordei, percebi que estava na casa dos amigos de Nick e que meu celular estava sobre a mesa de vidro à minha frente, mas estava desligado. Quando ele percebeu que eu estava acordada, ofereceu alguns comprimidos e água e explicou que eu havia desmaiado no táxi e que ele não se lembrava do endereço dos meus pais, então me pegou e me trouxe de volta para cá, onde me deitou no sofá. Eu lhe disse que precisava ir para casa, pois meu noivo estaria preocupado. Ele chamou um táxi e eu saí. Quando cheguei à casa dos meus pais, minha mãe, meu pai, Nick, meu noivo e os pais dele estavam todos na sala de estar. Pensei que eles estivessem preocupados comigo, mas no instante em que abri a boca, meu noivo perguntou como eu poderia fazer isso com ele. Tentei explicar que meu celular estava sem bateria, mas ele começou a gritar sobre como eu poderia traí-lo. Fiquei perplexa. Por que ele pensaria isso? Tentei explicar os acontecimentos da noite, mas continuei sendo interrompida. Nick então entrou na conversa e disse que eu era uma mentirosa e como eu poderia ser tão insensível com um homem que sempre esteve ao meu lado nos momentos difíceis. Ela continuou dizendo que eu fiquei flertando com outros caras a noite toda e, quando ela foi ao banheiro, me viu saindo com a amiga dela. Contei a ela o que havia acontecido e ela me mostrou fotos em seu celular em que, quando estávamos saindo, ele estava com a mão nas minhas costas me levando para fora. Sim, a foto ficou horrível e eu estava tão bêbada que nem percebi que ele estava com a mão nas minhas costas. Meu noivo estava com muita raiva, ele não parava de gritar, e a mãe dele e a minha estavam chorando. Pedi a Nick que ligasse para o amigo dela e ele confirmaria que nada havia acontecido, mas quando ela ligou para ele, ele contou uma história completamente diferente. Ele disse que eu implorei para que ele me levasse de volta para a casa dele e, quando ele o fez, dormimos juntos várias vezes. Fiquei vermelha e comecei a chorar e a gritar com Nick porque sabia que ela havia organizado tudo isso para me deixar mal. Implorei ao meu noivo que acreditasse em mim, mas ele apenas balançou a cabeça e foi embora. Quando todos já tinham saído, minha mãe me deu um tapa no rosto e me mandou sair. Saí e fui para a casa de um amigo, onde fiquei por algumas noites.
Durante essas noites, liguei para o meu noivo chorando e implorando para que ele acreditasse em mim e dissesse que não havia acontecido nada, mas tudo isso não foi ouvido, pois ele não retornou nenhuma das minhas ligações ou mensagens de texto. Minha mãe me enviou uma mensagem de texto e disse que estava me expulsando de casa e que não podia acreditar que eu faria uma coisa dessas, além de muitos outros insultos ofensivos que acho que não posso repetir aqui. Ela nem sequer me deu tempo para pegar minhas coisas, pois jogou tudo fora. Agora eu estava sem teto. Ninguém da minha família quis me acolher, pois preferiram o lado do meu noivo e da minha mãe. Eu estava sem teto e solteira em menos de um dia e meio, meu mundo inteiro havia sido levado embora por causa das mentiras de Nick. Durante semanas, tentei de tudo para recuperar meu noivo e minha família. O limite para mim, porém, foi quando chegou a época do Natal e fui à casa da minha mãe para tentar me reconciliar. Durante esse período, eu estava dormindo de sofá em sofá. Quando cheguei à casa dos meus pais, bati na porta, mas ninguém atendeu. Minha amiga me ligou e disse que tinha acabado de ver no Facebook que minha família estava em outro estado comemorando o Natal e que tinham postado fotos online. Todos estavam lá, minhas irmãs, meus pais, meus avós e até meu noivo e a família dele. Quando eu mesma vi as fotos, não consegui parar de chorar, pois todos pareciam muito felizes. Chorei por dias e dias antes de decidir bloquear todos eles. Até devolvi meu anel de noivado. Meu amigo conhecia uma pessoa a algumas horas de distância que estava procurando ajuda em seu restaurante e ele até tinha condições de morar no andar de cima do local onde trabalhava para que eu pudesse conseguir um aluguel barato e trabalhar ao mesmo tempo. Eu queria recomeçar minha vida, pois me magoava o fato de ninguém ter ficado do meu lado e todos terem me deixado sozinho. Consegui me mudar rapidamente e estava indo bem, o apartamento era pequeno e eu tinha que trabalhar mais de 10 horas quase todos os dias, mas consegui economizar muito dinheiro. Não estou mais morando no apartamento, consegui alugar um apartamento muito melhor, mas ainda estou trabalhando no restaurante como gerente assistente. Agora já se passaram aproximadamente 2 anos desde que saí e não falei com ninguém da minha família. Não tenho ideia do que está acontecendo com eles até que bateram na minha porta. Era o meu ex-noivo. Fiquei chocada, para dizer o mínimo, todos esses sentimentos voltaram à tona e tudo o que eu queria era pular em seus braços. Mas então me lembrei da dor que havia sentido e tentei bater a porta na cara dele, mas ele me impediu e pediu que eu o deixasse explicar. Ele disse que Nick havia se casado e que ela havia confessado que mentiu sobre a situação porque encontrou alguém que amava muito e percebeu a coisa horrível que havia feito. Perguntei a ele como havia me encontrado e ele disse que meu amigo havia lhe contado. Toda a minha família estava tentando entrar em contato comigo e queria me ver. Eu lhe disse que precisava de tempo para ver se queria tê-los em minha vida. Ele foi embora e, desde então, estou uma bagunça. Não sei o que fazer, sei que nunca vou perdoar a Nick, ela poderia apodrecer, mas é difícil porque minha outra família e meu noivo não sabiam que ela estava mentindo, mas também senti que eles me abandonaram muito rapidamente, sem me deixar explicar minha versão. Não sei se devo perdoá-los. Qualquer conselho seria muito útil. Obrigado por dedicar seu tempo à leitura. Update. Uau, pessoal, não sei nem por onde começar. Sinceramente, sou muito grata por todo o apoio, conselhos, belas mensagens e prêmios que vocês me deram. Gostaria de poder agradecer pessoalmente a cada um de vocês, e fiz o possível para responder a todas as mensagens. Vocês são honestamente incríveis e eu chorei ao ler todos os comentários. Meu coração nunca foi tão tocado pela quantidade de amor e apoio que recebi nessa postagem e eu sinto muito se demorei muito para publicar uma atualização. Sinceramente, fiquei tão chocada que não sabia como lidar com a situação. Não sabia o que fazer, mas ele deve ter dado meu número de telefone aos meus pais, pois eles me mandaram uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Eu nunca respondi e estava planejando organizar um encontro com Zoom, mas não foi preciso, pois eles também apareceram na minha porta. Bem, meu pai apareceu. Quando atendi a porta e o vi ali, acabei vomitando e ele insistiu em limpar. Quando ele terminou, nós nos sentamos e eu comecei a chorar. Minhas emoções estavam à flor da pele e meu pai usa a mesma colônia há muito tempo, por isso, quando senti o cheiro, ele me trouxe todas essas lembranças. Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei e perguntei o que ele estava fazendo aqui. Ele continuou explicando que ele e minha mãe estavam se divorciando. Disse que implorou a minha mãe que entrasse em contato comigo no momento em que eu saísse, mas ela se recusou e disse que eu estava agindo como um bebê e que, se eu queria deixá-los depois de fazer algo tão horrível, então eu poderia fazer as coisas por conta própria dali em diante. Perguntei a ele quanto tempo demorou para que percebessem que eu havia saído.
Ele disse que eles voltaram para casa depois da véspera de Ano Novo e estavam planejando me convidar para conversar. Foi quando entraram em contato com minha amiga e ela disse que eu tinha ido embora e que não sabia onde eu estava. Perguntei a ele por que não ouviu minha versão da história e por que eles me jogaram fora tão facilmente. Ele simplesmente começou a chorar. Disse que nunca quis que as coisas saíssem tão fora de controle e que gostaria, acima de tudo, de poder voltar atrás. Eu disse que quando eles descobriram que a Nick estava usando drogas e tinha abandonado o ensino médio, eles não a jogaram fora. Em vez disso, todos nós saímos de férias para que ela pudesse se concentrar em outras coisas além das drogas e, durante essa viagem, ela ficou viciada em álcool e, a cada vez, eles a defendiam repetidamente. Ele disse que não tinha ideia de que minha mãe iria me expulsar de casa, pensou que seria por alguns dias, mas então eles decidiram de última hora passar o Natal fora do estado. Minha mãe aparentemente prometeu a ele que eu poderia voltar para casa depois que eles voltassem. Eu disse que ela jogou fora todas as minhas coisas, mas ele disse que tudo ainda estava lá e que ela mentiu sobre isso. Perguntei a ele o que havia acontecido com a Nick e ele disse que ela estava morta para ele, que não queria ter nada a ver com ela, mas que minha mãe estava chorando para ele, pedindo perdão a Nick, pois ela não estava bem e eles já haviam perdido uma filha, não podiam perder duas. Ele bloqueou minha mãe e Nick e tem insistido com meu ex para que me encontre. Meu ex cedeu quando meu pai disse que ele havia bloqueado minha mãe e Nick e lhe disse onde eu morava. Pedi que ele não voltasse a aparecer, a menos que eu lhe desse permissão, e ele concordou. Ele perguntou o que aconteceria agora e eu disse que realmente não sabia e que ele havia me magoado muito. Em seguida, contei em detalhes o quanto ele me magoou e como foi a sensação de vê-los tão felizes sem mim e como isso tem sido difícil. Nós dois estávamos chorando no final, mas fiquei muito feliz por ter colocado tudo para fora, parecia que um peso enorme havia sido tirado dos meus ombros. Meu pai então disse que conhecia alguns lugares na região e que me ajudaria a conseguir um apartamento melhor e que ajudaria a conseguir um emprego melhor, mas eu disse a ele que não deixaria esse emprego, pois meu chefe me ajudou muito e eu queria retribuir a todo custo. Eu disse que não queria que ele fizesse nada por mim, mas disse que queria me reconciliar, mas que teria de ser nos meus próprios termos e que levaria muito tempo para confiar nele novamente, e talvez eu nunca mais confiasse nele. Ele disse que faria qualquer coisa para compensar o que fez. Eu lhe perguntei por que Nick fez isso e se ela disse algo a respeito. Bem, ela disse que achava que meu ex merecia algo melhor do que eu e que queria vê-lo feliz porque ele estava fazendo muitos sacrifícios no relacionamento, ela o amava como um irmão e queria romper o noivado. Então, naquela noite, ela pediu à amiga que me acompanhasse até a saída da boate para que ela pudesse tirar fotos e me levar para casa para que o plano dela funcionasse. Ela disse que não aconteceu nada sexual, eu fui dormir no sofá e foi isso, ele ficou acordado jogando videogame à noite. Toda até eu acordar, o que ele tem provas aparentemente. Meu pai estava planejando pegar minhas coisas na casa da minha mãe e trazê-las para mim, mas eu disse a ele que não queria mais aquelas coisas. Fui então perguntar sobre o marido de Nick e ele disse que minha mãe estava sendo discreta com toda a situação, mas ele tinha o número dele e anotou para mim. Depois que meu pai saiu, decidi ligar para o marido de Nick. Eu estava suando o tempo todo e me sentia muito mal, e se eu pudesse ouvi-lo ao fundo? Bem, de qualquer forma, quando ele atendeu, eu simplesmente cuspi tudo, o que me arrependo profundamente, porque eu deveria ter sido mais branda com ele, ele parecia muito confuso e eu expliquei toda a situação novamente. Até entrei em detalhes sobre seus problemas com drogas e álcool. Sinceramente, eu estava esperando que ele me xingasse e defendesse a Nick, mas, em vez disso, ele soltou um longo suspiro e, bem, parece que ele tinha a sensação de que ela não era exatamente inocente. Eu lhe disse que sentia muito, mas que ele deveria acertar as coisas com a irmã, porque o problema era Nick, não ela. Conversamos um pouco mais e ele desligou. Não tenho certeza do que ele vai fazer com essa informação. Espero que ele se livre dela e a deixe, porque ele parecia ser uma pessoa muito legal e até ele perdeu a própria irmã por causa da Nick. Portanto, decidi me reconciliar com meu pai. Minha mãe sempre comandou todo o casamento deles, portanto, o fato de ele estar se afastando e se divorciando dela e indo para o divórcio com a Nick mostra que ele quer mesmo fazer as pazes. Acho que nunca vou me reconciliar com minha mãe, pois ela acha que Nick também é uma vítima em tudo isso e, a essa altura, não quero ouvir suas desculpas. Se ela entrar em contato e conversarmos, atualizarei a postagem novamente. Quanto ao meu ex, ainda não tive tempo de me encontrar com ele e conversar, embora meu pai tenha mencionado que queria ir com ele, mas ele disse que eu ficaria muito sobrecarregada se ambos estivessem lá e que vê-los separados ajudaria a tomar decisões claras. Ele também mencionou que meu ex foi preso por agredir o amigo de Nick, que mentiu sobre toda a situação, ele estava sendo acusado, mas as acusações foram retiradas alguns dias depois.
Atualizarei a postagem novamente quando tiver tempo de falar com meu ex. Obrigada a vocês por serem tão pacientes, tão atenciosos e simplesmente incríveis. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!